Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Valéria Valente, psicóloga, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a questão do medo, mas de um outro parâmetro, né? A gente já vem trabalhando essa coisa no grupo, algumas pessoas já se colocaram, algumas pessoas colocaram os seus medos, né? Tem uma diferença entre o medo e o pânico, né? São situações diferentes. Às vezes vivemos numa situação que pode nos trazer pânico, situações que nos trazem medo, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais com vocês e conversar sobre a questão do medo do nosso dia a dia, né? Quantas vezes você já parou para pensar? Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa no seu dia a dia porque você teve medo de ser criticada, você teve medo de ser julgada, você tem medo de errar, medo do que os outros vão falar, e o quanto isso não te paralisa? Medo do sucesso. Tem pessoas que têm medo do sucesso, isso pode parecer incoerente, mas é uma realidade. Tem pessoas que têm medo de ser feliz e acabam se sabotando em diversas situações, em diversas áreas da vida, no relacionamento, no trabalho, nas amizades. E isso tudo é porque a pessoa tem medo de dar um passo a mais em diversas situações e nos papéis que exerce. Então, o que eu gostaria de propor para vocês, que vocês olhassem para isso de verdade e pensassem o que eu tenho feito no meu dia a dia que me impede, né, de dar um passo a mais, o quanto eu tenho me sabotado por conta de eu ter medo às vezes de me expor. Então, reflitam um pouquinho sobre isso, né, sobre essa questão, porque o medo, ele não deve ser visto só como algo negativo. Vamos tentar olhar para a superação desse medo, a superação desses passos que a gente precisa dar no nosso dia a dia. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o feito é melhor que o perfeito. Quantas e quantas vezes a gente busca a perfeição, a gente tem um pensamento muito crítico em relação a nós mesmos, a nossa autocrítica é muito grande, mas por conta do medo do que o outro vai achar. Então pensa um pouquinho sobre isso, reflita se você não está sendo crítico demais com você mesmo, se você não está sendo exigente demais, a sua cobrança não está num nível muito exacerbado. Pensa um pouquinho sobre isso, tá? E escreve aqui para mim alguma coisa, me dá um feedback em relação a isso. Forte abraço a todas!